Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Eu Odeio Falar no Telefone. Eu queria fazer uma votação, se você me acompanha, mas tem que me acompanhar mesmo. E não faz muito sentido pra você esse nome. Me diga, porque eu uso o Whisper by Sarah há tantos anos, tipo no meu user do Instagram e em tudo. Em todos os lugares que eu acabo postando alguma coisa, algum conteúdo. Porque uma amiga minha tava procurando, né, o podcast pra ouvir, né, o episódio da semana passada, e ela falou assim, como é o nome? É Whisper by Sarah. Eu falei, não, não é esse. Eu fiquei até constrangida de falar que o nome era Eu Odeio Falar no Telefone. Justamente no episódio que eu falava sobre insegurança. Enfim, eu acho que, já que todo mundo já conhece muito mais por causa do meu user, enfim, de qualquer outra coisa, Whisper by Sarah talvez seja a coisa mais sensata a fazer, mudar o nome do podcast. Mas sei lá, eu acho que é tão bonitinha a capa, eu acho que faz tanto sentido com a minha personalidade, que... Então, pode ficar assim, eu odeio falar no telefone, uma produção Whisper by Sarah. É, mas é basicamente isso mesmo, né? Porque o nome do meu canal do Spotify seria Whisper by Sarah e do meu YouTube também. E eu posto tudo por lá. Enfim, eu comecei já divagando, mas eu vou tentar falar mais rápido dessa vez. Foi uma crítica construtiva e eu super entendo porque realmente eu falo muito devagar. Especialmente porque eu gravo de noite, então eu tô muito cansada. Eu já falo devagar. E aí, cansada, o meu tic-tac não faz o trabalho deles. E aí, eu acabo falando muito devagar. E eu também não quero editar muito o podcast, eu quero ser mais natural possível, porque é o tipo de podcast que eu gosto de consumir. Então, eu acho que aqueles vídeos super editados, sem pausa pra respiração, é super vintage. Eu tinha outra palavra pra falar, mas vintage foi o que eu lembrei, então é isso aí, vai ficar vintage. Então, acho que é muito 2010. Vou dar um contexto. Essa semana eu não fiz nada demais, eu trabalhei, enfim, tive algumas reuniões, mas, importante, eu terminei uma série que eu queria muito terminar na sexta-feira. E ela não é uma série muito boa, mas eu acho que serve pro propósito de entreter, entendeu? Que é Agente Noturno. É uma série meio de ação, meio não, é uma série de ação. E ela não é muito violenta, então pra mim isso é ótimo. Então eu vi a primeira temporada e agora lançou a segunda temporada, então tava meio que maratonando ela. Eu maratonei os primeiros episódios e depois eu fui assistindo aos pouquinhos. Tipo, eu chegava em casa, se desse tempo, se eu não tivesse nada pra fazer, eu assistia mais um episódio. E aí, no meu almoço da sexta-feira, eu terminei. E aí eu fiquei pensando assim, e agora? O que verei no meu tempo de descanso? E eu queria mesmo, no sábado, tirar um tempinho de descanso. E todo mundo tava falando pra eu assistir Ruptura. Muita gente indicou, muita gente elogiou. E tanto pessoas que eu conheço, meus amigos, quanto pessoas na internet estavam falando da peça sobre ruptura. E eu tava meio assim, eu quero assistir, mas também não quero muito assim, não quero tanto. Acho que é porque, por causa do hype, sabe? Quando alguma coisa tá muito em alta, você quer ser diferentona, entendeu? E aí, eu vi no Instagram indicando uma série que eu acho que começou agora. Com certeza começou agora, deve ter começado há menos de um mês. Porque lança um episódio por semana. E a série só tem 3 episódios, que é Uma Mente Extraordinária, Uma Mente Brilhante. Uma parada assim. Mas a história é muito legal, porque é uma mãe solteira e ela trabalha num negócio de polícia, como é que é o nome? Uma delegacia. E aí ela trabalha como faxineira.
Só que ela resolve um caso enquanto ela tá limpando, ela vê no quadro, né, que tem as provas e tal, e ela resolve um caso, e aí no começo não acreditam nela, enfim, o que ela tinha tirado como conclusão, mas ela começa a ajudar a polícia a desvendar o caso, e a partir daí ela começa a ser uma consultora da polícia, porque ela é muito inteligente, tipo, ela tem um QI muito elevado, e ela consegue ter uma percepção das coisas diferente do que as outras pessoas têm. E não é nenhum spoiler, a premissa da série é essa. E eu achei interessante. É claro que tem, não sei, eu sou meio crítica com histórias, então eu acho que não é uma história super forte. Eu acho que ela tem várias falhas ali, ainda mais porque se a mulher é super dotada, tem vários deslizes que ela comete que eu acho que uma pessoa superdotada não cometeria. Mas eu acho interessante a personagem dela. Ela não usa, né, enfim, a superdotação dela, porque ela acaba incomodando as pessoas com isso. E isso acontece também na delegacia, e isso é mais uma falha da história, porque isso acontece na delegacia, mas acabam aceitando ela. E eu acho que isso aconteceria em qualquer lugar que ela, né, se propusesse a trabalhar, porque acaba que as pessoas, né, apesar de terem problemas com você, elas aceitam que você tem um conhecimento e que elas precisam de você. Então acho que é o que aconteceria com ela em outros empregos. Uma das coisas interessantes que eu acho da personagem dela é porque ela é super nerd, mas ela não tem uma aparência de nerd. Eu acho isso bem legal, porque ela não é muito o óbvio, né, ali do superdotado, sabe? Uma pessoa sem, com muitas dificuldades de socialização, não. Ela é, tipo, extrovertida, ela se veste, tipo, no estilo dela, meio chamativa. Então eu achei interessante e os episódios são legais, tem uma história que envolve a vida dela, né? Apesar de cada episódio ela resolver um caso da polícia, tem uma ligação entre esses episódios que é um caso que ela tá tentando resolver da própria vida. E eu achei bem interessante, tem no Disney Plus. Mas voltando pra Ruptura, eu comecei a assistir, né, Mente Brilhante, só que como só lança um episódio por semana, eu maratonei os 3 episódios e como não tinha mais como assistir, eu pensei assim, acho que vou dar uma chance pra Ruptura. E aí eu maratonei ontem, Mente Brilhante, e hoje eu assisti alguns episódios de Ruptura. Mas todo mundo tá falando da segunda temporada. Só que eu não assisti a primeira ainda. Então eu comecei a primeira temporada. Todo mundo falou pra eu persistir mesmo o primeiro episódio e o segundo episódio serem lentos. Mas eu tenho uma percepção diferente sobre eles, porque é uma série de suspense. E pra mim, suspense, apesar de não ser terror, é um pouco tenso já. Então, apesar de ser mais tranquilo, ser mais monótono, tipo, pra mim eu já fiquei tensa, entendeu? Porque eu sou muito fraca pra isso. Então eu achei que foram os 2 episódios que são, né, os mais calmos, né, os 2 primeiros, eu achei eles interessantes já e já me prendeu a série. Mas, tirando isso, eu acho que eu não tenho nenhuma atualização muito interessante da minha vida, a não ser que eu tô assistindo, que eu nessa semana assisti 3 séries de uma vez só. Não, Agente Noturno eu tinha começado antes, eu terminei essa semana, mas eu já tinha começado semana passada, ou retrasada, enfim. E eu tô tentando tirar mais tempo de descanso, acho que acaba que assistir algum filme, eu amo assistir filme, eu amo assistir série, eu acho que meio que me desconecta um pouco da questão do celular, então isso é bom, eu não preciso ficar, sei lá, vendo Reels ou TikToks pra me distrair, enfim, ter um momento de entretenimento. Acho que, né, envolve os meus pensamentos na história da série. Eu acho que, apesar de, né, da tela ser ruim, eu acho que série, filme e livros, eles são bem importantes, assim, pra construção da pessoa. E eu não sei por que eu tô indo pra esse lado, mas acho que qualquer tipo de história, ela
ela é válida, né? Enfim, qualquer tipo de história. Não tem história que não é válida. Mas eu acho que histórias são importantes para construção, né, da gente como pessoa. E acaba que, né, as redes sociais roubaram a gente, né, de histórias bem construídas e de detalhes. E apesar de todo mundo, por exemplo, criticar a Jane Austen porque ela dá muitos detalhes nos livros dela, eu acho isso incrível. Eu acho que a questão de você... No filme e na série, você não tem muito essa possibilidade de você imaginar. Você consegue, né, ter certo envolvimento com a sua imaginação, porque você tenta, por exemplo, resolver a questão, entender o sentimento por trás do personagem, enfim. Mas com o livro, você fica livre, né, para imaginar. Então, quanto mais detalhes, é mais interessante, porque você consegue construir bem o ambiente. E uma das coisas que eu acho mais interessante na Jane Austen, eu não sei porque que eu mencionei a Jane Austen, é porque eu gosto da escrita dela, mas ela não detalha apenas, tipo, o ambiente, objetos, clima. Não, ela detalha as pessoas, como elas são de personalidade. Eu acho que isso é ainda mais importante para você exercitar a sua imaginação, porque você consegue imaginar o que a pessoa faria, considerando que ela é aquele tipo de pessoa com aquelas características. Enfim, essa foi a minha atualização da semana. Eu toda hora tô batendo no meu telefone, no meu microfone. Mas eu vou entrar no assunto. Eu resolvi trazer um assunto um pouco diferente essa semana, porque eu ouvi de um cara que ele, né, enfim, amigos meus falaram de um cara que ele é um estudioso e ele fez um vídeo sobre anjos. E falaram que era muito interessante, e eu não assisti o vídeo, mas eu acho legal, assim, pensar sobre seres, sobre seres sobrenaturais, sobre. E eu sempre evitei pensar sobre os seres celestiais, porque a verdade é que quando você, né, tem uma tradição protestante, você evita qualquer coisa que ligue, mesmo que distante, a algo que possa ser idolatrado. E pelos anjos, e eu vou falar sobre outros seres celestiais também, terem essa distância, né, de certa forma, e a gente vai ver que eles não são tão distantes assim, mas eles têm essa distância de, tipo, eles terem acesso a algo que a gente ainda não tem acesso. Eu não sei, me parece que só de pensar e dar muita importância corre esse risco de ter um olhar meio que de contemplação, sabe? De adoração. E eu acho que isso é besteira minha. E acho que é um tema muito interessante. E eu sempre, como eu falei, eu gosto de ouvir histórias. Então, a Bíblia, ela dá detalhes sobre os seres celestiais e que são muito interessantes. Até tem uns vídeos rodando no Instagram sobre como seria a fisionomia de querubins. De acordo com a IA, assim, aí é um vídeo, assim, e a imagem tem uns olhões, assim, e eu acho que gera essa curiosidade. E eu tive essa ideia também, além, né, de eu ter ouvido falar sobre esse vídeo desse cara que eu não faço ideia qual é o nome dele, não me lembro mais, mas que uma amiga minha elogiou bastante. Achou bem interessante a abordagem dele sobre o tema. Eu ouvi uma música. Essa música há algum tempo já, que é Angels. Eu não me lembro o nome da menina, eu acho que é Emma alguma coisa.
Eu vou deixar o link da música na descrição, que eu acho que vai facilitar as coisas. Tanto porque eu não me lembro o nome dela, era importante eu ter anotado, mas eu não anotei. E eu amei a música, o ritmo da música. E me lembra muito, tipo, Disney e princesas. Enfim, a melodia da música é muito legal. Eu gosto muito dessa vibe, assim. E eu ouvi a primeira vez, mas me gerou um estranhamento porque justamente o nome da música era Angels e ela fala sobre os anjos. E eu não sei, como eu falei, eu tinha essa questão que eu não queria falar muito sobre anjos, eu não queria pensar muito sobre eles, porque eles são criação, como eu sou criação. Mas eu não sei, eles tiveram um papel dado por Deus muito, muito fundamental, assim, na história da redenção. E eu acabei ouvindo de novo a música muitas semanas depois, que eu pensei assim, vou parar de preconceito e vou ouvir. E eu ouvi a música, eu ouvi o álbum inteiro, eu fiquei viciada no álbum, e eu ouvi várias vezes o álbum, e inclusive essa música. E aí eu fiquei refletindo sobre isso. Sobre como eles foram usados por Deus e apesar de serem seres diferentes de nós, eles estavam disponíveis para Deus, para fazer a vontade de Deus, para nos ajudar, e eu acho isso interessante. E pensar nos anjos como criação de Deus e estudar sobre as diferenças e sobre as especificidades. Eu sabia que ia ser difícil para mim falar essa palavra. Dos seres celestiais, eu acho que nos traz mais maravilhamento quanto ao Criador. E conforme eu fui refletindo sobre isso, muitas histórias que eu li na Bíblia foram me vindo à mente, assim. Então eu pensei assim, cara, eu tenho todo esse material para trazer podcast. E eu queria trazer mesmo um assunto diferente do que algo muito prático para nossa vida, porque eu acho que tem sido a maior parte dos temas. E eu amo a Bíblia e eu sou uma nerd da Bíblia. E eu cresci, a igreja que eu cresci, na igreja que eu cresci era muito forte a escola dominical. E os meus pais eram muito caxias quanto a minha presença na escola dominical. Então, vários dos livros que eu tenho hoje, eu ganhei na minha adolescência pela minha frequência na escola dominical. A minha professora sempre presenteava a gente no final do trimestre com um livro. Então, foi uma das grandes influências que eu tive para começar e ter interesse, né, na leitura. E agora eu vou confessar que eu tô muito fraca depois que eu fiz a pós em História da Igreja. Eu diminuí muito a minha vontade de ler, porque eu acabei tendo que ler coisas que eu não queria ler, que eu não tava afim de ler. E acabou que eu diminuí muito a frequência da minha leitura. Ano passado eu quase não li livro nenhum. E esse ano eu estou tentando retomar. Eu até combinei com as meninas do meu trabalho de ler com elas histórias. Eu tô lendo Triste Fim de Policarpo Quaresma por causa disso. Porque eu queria ler uma história sem... Enfim, só por ler uma história mesmo. Porque eu queria retomar pra minha vida, assim, o prazer da leitura. E eu acho que foi algo muito forte quando eu tava lendo, por exemplo, eu li As Crônicas de Nárnia e Orgulho e Preconceito juntos, e eram 2 livros enormes. As Crônicas de Nárnia eram todos os livros juntos, né, os 7 livros da coleção, e Orgulho e Preconceito, que também é um livro grande. E eu me lembro que era a época que eu tava mais lendo com vontade de ler mesmo, então eu queria ler uma história mais interessante e só pela narrativa mesmo. Acho que essa é a questão. E foi a partir de Crônicas de Nárnia que eu me apaixonei por C.S. Lewis.
E eu comecei a ler todos os livros dele. Eu não li todos os livros dele ainda, mas eu já li alguns. Ele é, com certeza, o meu escritor favorito. E eu não sei como é que eu parei aqui, porque a gente estava falando de anjo e eu tô falando de C.S. Lewis agora. Enfim, retomando o tema do podcast. Eu queria compartilhar sobre um tema teológico e ter um episódio mais nesse estilo e até para ver como vai ficar, né, depois que eu editar, porque a gente grava, né, esperando que vai dar tudo certo e se vai ficar claro, e até porque, como é um podcast, eu não vou colocar imagens, apesar, né, da gente ter a versão do YouTube, porque eu não quero dar nenhuma vantagem para quem tá ouvindo no YouTube, mas eu vou ler sobre as descrições e eu acho legal, já que a gente falou bastante sobre imaginação, eu ler a descrição e você aí imaginar como eles são. E eu vou começar o primeiro ponto que eu pensei que seria importante a gente esclarecer. Na Bíblia existem vários seres celestiais e os anjos são um deles. E tem uma das publicações que eu fiz sobre a Trindade, inclusive eu falo sobre isso, sobre a questão de façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus poderia estar falando também com os seres celestiais que estavam na sua presença. E eu falo sobre o significado de Elohim. Elohim é uma palavra no plural. E eu anotei quais são eles, os seres celestiais que estão presentes na Bíblia. O primeiro são os anjos. E no título eu pensei em colocar sobre eles mesmo, porque eu acho que as definições, as pessoas não sabem muito que existem vários tipos de seres celestiais. Para elas, são vários tipos de anjos. Então, eu acho que anjo é o ser celestial mais conhecido, mais popularizado. E também a Bíblia menciona os arcanjos, os serafins e os querubins. Para mim foi até uma descoberta a diferença entre serafins e querubins, porque para mim eles eram praticamente iguais, igual os arcanjos e os anjos. E os arcanjos e os anjos, eles têm mais coisas em comum do que os querubins e os serafins. E os querubins são os mais esquisitos. Pensa aí naquela imagem gerada por IA que você provavelmente deve ter visto no seu Instagram ou TikTok, coisa assim. Então, os querubins são os mais assustadores. E isso me leva para o primeiro relato que tem de seres celestiais na Bíblia. O primeiro relato é na história triste, que é a queda do homem, a queda da humanidade. E os querubins aparecem para proteger o Éden, para que o homem não voltasse ao jardim do Éden. Então, após a queda, o Senhor expulsa Adão e Eva do jardim e ele coloca uma espada cortante na porta do jardim e 2 querubins. E os querubins aparecem várias outras vezes na Bíblia, mas sempre é numa parada bem sinistra. Então, sempre com muitos raios e muitos sons. E a primeira descrição que eu quero ler com vocês é de Ezequiel 1, que fala sobre a aparência dos querubins. Então, eu vou ler e eu quero que você use a sua imaginação. E diz assim, em Ezequiel 1:4. Olhei e vi uma tempestade que vinha do norte, uma nuvem imensa com relâmpagos e faíscas, cercada por uma luz brilhante. O centro do fogo parecia metal reluzente. E no meio do fogo havia 4 vultos que pareciam seres viventes. Na aparência tinha a forma de homem, mas cada um deles tinha 4 rostos e 4 asas. Suas pernas eram retas, seus pés eram como os de um bezerro, e reluziam como bronze polido. Debaixo de suas asas, nos 4 lados, eles tinham mãos humanas. Os 4 tinham rostos e asas, e as suas asas encostavam umas nas outras. Quando se moviam,
andavam para a frente e não se viravam. Quanto à aparência dos seus rostos, os 4 tinham rosto de homem, rosto de leão no lado direito, rosto de boi no lado esquerdo, rosto de águia. Assim eram seus rostos. Suas asas estavam estendidas para cima. Cada um deles tinha 2 asas que se encostavam na de outro ser vivente, de um lado e do outro, e 2 asas que cobriam os seus corpos. Cada um deles ia sempre para a frente. Para onde quer que fosse o espírito, eles iam, e não se viravam quando se moviam. Os seres viventes pareciam carvão aceso, eram como tochas. O fogo ia de um lado a outro entre os seres viventes, e do fogo saíam relâmpagos e faíscas. Os seres viventes iam e vinham como relâmpagos. Tem mais. Enquanto eu olhava para eles, vi uma roda ao lado de cada um deles, diante dos seus 4 rostos. Esta era a aparência das rodas e sua estrutura. Reluziam como o berilo. As 4 tinham uma aparência semelhante. Cada roda parecia estar entrosada na outra. Quando se moviam, seguiam nas 4 direções dos 4 rostos, e não se viravam enquanto iam. Seus aros eram altos e impressionantes e estavam cheios de olhos ao redor. Quando os seres viventes se moviam, as rodas ao seu lado se moviam. Quando se elevavam do chão, as rodas também se elevavam. Para onde quer que o espírito fosse, os seres viventes iam, e as rodas seguiam, porque o mesmo espírito estava nelas. Quando os seres viventes se moviam, elas também se moviam. Quando eles ficavam imóveis, elas também ficavam. E quando os seres viventes se elevavam do chão, as rodas também se elevavam com eles, porque o mesmo espírito deles estava nelas. Acima das cabeças dos seres viventes estava o que parecia uma abóbada, reluzente como gelo, impressionante. Debaixo dela, cada ser vivente estendia suas asas ao que lhe estava mais próximo, e com as outras 2 asas cobria o corpo. Ouvia um ruído de suas asas quando voavam. Parecia o ruído de muitas águas. Parecia a voz do Todo-Poderoso. Era um ruído estrondoso, como de um exército. Quando paravam, fechavam as asas. Então veio uma voz de cima da abóbada sobre as suas cabeças, enquanto eles ficavam de asas fechadas. E aí ele começa a falar da presença do Senhor. E eu vou falar porque que isso é importante. Acima da abóbada, sobre as suas cabeças, havia o que parecia um trono de safira. E bem no alto, sobre o trono, havia uma figura que parecia um homem. Vi que a parte de cima do que parecia ser a cintura dele parecia metal brilhante, como que cheia de fogo, e a parte de baixo parecia fogo, e uma luz brilhante o cercava, tal como a aparência do arco-íris nas nuvens de um dia chuvoso. Assim era o resplendor ao seu redor. Essa era a aparência da figura da glória do Senhor. Quando a vi, prostrei-me com o rosto em terra e ouvi a voz de alguém falando. E esse encontro de Ezequiel com Deus sempre me gerou maravilhamento, né? E uma coisa importante é que os querubins na Bíblia eles tinham essa função. Eles sempre estavam cercando a glória de Deus. Eles eram guardiões da sua presença. E é por isso que em cima da arca da aliança tinham 2 querubins. E é muito interessante isso porque a imagem que normalmente a gente vê para descrever a arca da aliança é tipo 2 anjinhos com asas cobrindo assim, mas não é a imagem que a Bíblia traz de 2 querubins, né? A gente não tem mais a arca da aliança, ela nunca foi encontrada, então a gente só pode presumir como ela era. Mas se a gente considerar a descrição da Bíblia, a gente pode considerar que todas as imagens que a gente já viu da Arca da Aliança estão erradas, né? Porque não era tão
não assustador daquele jeito. Então eu não sei bem como era o imaginário do povo de Israel, né, quando eles montaram a arca, porque existem descrições muito minuciosas sobre como seria montada a arca, como seria montado o templo, mas sobre os querubins, só se diz que seriam 2 querubins, né, com rostos virados para dentro da arca, porque eles seriam ali guardiões da presença. Então a gente só pode imaginar, e é isso. E eu posso dizer que eu já li Ezequiel algumas vezes e eu nunca cheguei à conclusão de como de fato eles são. Eu acho que eu nunca consegui imaginar por completo, porque são muitos detalhes também que a Bíblia traz nesse capítulo sobre a figura de um querubim. E a gente fica... E aí um tem rosto de homem, e aí o outro tem rosto de boi, e aí, ou não, eles têm 4 rostos e cada um olha para um lado. Enfim, é complexo. E eu acho que a gente só vai saber mesmo quando a gente chegar no céu. E a gente vai ter que dar um oi para algum querubim aí, que agora tá na presença de Deus. E o terceiro ponto, eu vou falar sobre anjos, mais especificamente sobre um. E eu aprofundo mais tarde na questão dos anjos terem aparência de homem, mas eu queria tratar de 2 histórias que falam sobre o anjo. E apesar, né, de Jesus ter nascido como um bebê e, enfim, nós conhecemos a história do Natal, Jesus é o Filho de Deus, né? Ele foi gerado desde a eternidade, então ele sempre existiu. Então existem várias menções a esse o anjo, né, que ele tem esse tratamento especial no Antigo Testamento, e ele aparece tanto para Abraão quanto para Jacó. E inclusive na história de Jacó, ele não é tratado como anjo, ele é tratado como um homem. Então aparece assim, um homem lutou com Jacó durante toda a noite. E eu acho isso muito, muito interessante de como a figura de Jesus, apesar de já ser uma promessa, né, com a vinda do Messias, isso era ali uma profecia carregada desde o Éden, ele aparece mesmo fisicamente no Antigo Testamento e isso é muito maravilhoso para mim. E ele aparece na história de Abraão, quando a Bíblia conta que aparecem 3 homens para Abraão e para Sara. E isso é logo após Agar ter sido expulsa por Sara. E esses 3 homens aparecem na casa deles. E na hora que Abraão vê eles, ele já sabia que era o Senhor, né? Que um deles era o próprio Deus. E ele, né, tem um tratamento todo especial. E a gente vê mesmo essa distinção, porque enquanto um permanece, né, com Abraão, a Bíblia conta que Abraão ele intercede pelo seu sobrinho Ló, e enquanto 2, que seriam de fato anjos apenas, eles vão para Sodoma e Gomorra, tanto para resgatar Ló, quanto para executar ali o juízo de Deus, né, que seria acabar com aquelas cidades. Então a gente vê que de fato, né, aquele anjo principal era o próprio Senhor, e até quando ele fala que Sara iria ter um filho e Sara ri, e ele questiona Sara, a Bíblia já trata ele como o Senhor. Então a gente vê ali que aqueles 3 anjos não eram 3 anjos, né, era o próprio Deus, né, e 2 anjos que tinham sido enviados por Deus para executar aquilo que ele tinha definido. E eu acho isso muito interessante porque eu acho que isso mostra muito como Deus quer uma proximidade, sabe? E ele tinha essa licença poética, né, de vir como o anjo para andar entre os homens antes mesmo do seu nascimento. E como eu disse, também tem a história de Jacó, em que Jacó segura o anjo
e pede para ele abençoar. Esse episódio de Jacó, ele acontece depois de um primeiro episódio com anjos também, que ele passa, em que ele vê anjos descendo e subindo por uma escada em Betel. E aí ele fala, aqui é a casa do Senhor, porque eu tô vendo isso acontecendo, ele tem esse sonho. E aí ele volta para esse lugar e ele tem um encontro com Deus. E é quando o Senhor muda o nome dele de Jacó, né, que seria o traidor, para Israel. E eu acho o significado de Israel muito engraçado, entre aspas, que ele lutou com o Senhor, ele lutou com Deus e venceu. E nessa ocasião, ele volta para lá esperando encontrar um anjo para abençoar ele, né? Um anjo que estaria ali descendo, subindo, e ele encontra o próprio Senhor. E a Bíblia descreve como um homem, né? Chama um homem que teria lutado com Jacó. E isso reforça que os anjos daquela época não, os anjos de fato, os anjos têm uma aparência humana e é sobre isso, inclusive, que eu queria falar sobre Gênesis, porque façamos a nossa imagem e semelhança e não só o Senhor, né, ou não só o próprio Deus foi usado como essa seria uma das interpretações, teria sido usado como modelo de fisionomia para a humanidade, mas também os próprios anjos, né, os seres celestiais. E isso seria uma das interpretações desse versículo da criação. E não é a minha interpretação favorita, eu acho que ele estava falando mesmo com ele mesmo na Trindade, mas eu acho que é dos indícios de que os anjos de fato têm a aparência humana. E se você vê as descrições de encontros de pessoas com anjos, você consegue identificar isso também. Porque, apesar deles não aparentarem ser uma pessoa normal, todas as pessoas da Bíblia que encontraram anjos, eles conseguiam identificar de que não era de fato um humano, era um anjo, mas não gerava um susto neles, como, por exemplo, encontrar com um querubim. Seria uma experiência completamente diferente. Eu vou até adiantar esse ponto, que era um ponto mais pra frente, mas quando Maria e Zacarias encontram o anjo, gera um temor neles pela mensagem. E o anjo, ele tem esse papel de mensageiro. E vou diferenciar anjos e arcanjos aí, porque segura essa informação que o anjo é um mensageiro de Deus. E nem Maria, nem Zacarias, eles têm medo do anjo. Eles sentem temor e perturbação com a mensagem que o anjo traz. E Zacarias até seria um pouco antes da mensagem, porque Zacarias ele fazia um trabalho sacerdotal. Então era um trabalho sozinho. E aí, enquanto ele estava lá servindo, que a Bíblia descreve, né, que o sacerdote ele entrava no Santo dos Santos para oferecer sacrifício sozinho. E ele, inclusive, tinha um sininho para dizer que ele ainda estava vivo, porque era um lugar onde habitava a presença de Deus e ele tinha que cumprir todo um ritual e de purificação mesmo, porque era um trabalho perigoso. E ele leva um susto de fato, porque ele estava ali, onde normalmente ele estava sozinho, fazendo o trabalho dele, e tem um homem lá em pé esperando para dar um recado para ele. Mas não é sobre a figura do anjo. A figura do anjo era uma figura muito humana, assim. Não é. É porque eu tô falando das histórias da Bíblia, mas a verdade é que os seres celestiais, eles existem até hoje. A gente tendo medo ou não. E eu quero focar nos seres celestiais que estão no céu, vivendo na presença do Senhor agora. Não aqueles que apenas se apresentam para dar ao Senhor satisfação que eles estão fazendo coisa ruim. Vamos agora para os serafins. E os serafins são seres diferentes dos anjos. E eu esqueci de falar, os anjos podem ter asas também. Pelo menos não tem nada que não diz isso. A não ser que eles parecem homens, porque aí se parece homem não tem asa. Mas
no nosso imaginário, né, histórico, pinturas, os anjos têm asas. Mas pode ser que eles não tenham também, não é obrigatório. A questão é, os anjos voam. Isso é fato. Mas por que eu tô falando sobre isso agora que eu vou falar sobre serafins? Eu tô voltando pros anjos. Porque os serafins, eles voam. Isso é certeza, eles têm asas. E eu vou ler Isaías 6, do 1 ao 4, que é a descrição dos serafins, que diz assim: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no trono, alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Você agora conseguiu imaginar como são os serafins, mas algo importante em comum, né, entre os serafins e os querubins é que eles brilhavam. E os serafins, eles cobrem os pés, eles cobrem o rosto, porque eles são seres brilhantes. E os querubins, eles cobrem o corpo. Ezequiel escreve que eles eram como se fossem chamas. Também, suas vozes eram muito barulhentas. Tanto dos querubins quanto dos serafins. Eu acho que eles têm, apesar dos serafins terem uma aparência muito mais amigável do que querubins, eu acho que eles têm muitas coisas em comum. Então, outra coisa que eles têm em comum, né, são as vozes serem muito estridentes. Então, na descrição, tanto de Ezequiel 1 quanto de Isaías 6, eles falam sobre isso. Mas a diferença entre querubins e serafins é que os querubins, eles tinham essa questão da função de guardar a presença. Então, por isso que eles aparecem na Arca da Aliança. E os serafins, eles aparecem como seres que adoravam a Deus, que adoram a Deus. Então, ele tinha essa função do louvor. Então, até hoje, por toda a eternidade, os serafins estão diante da presença de Deus, o adorando. E agora que eu já falei sobre os anjos, ainda vou falar mais um pouquinho. Mas já falei bastante sobre os anjos. Já falei sobre querubins e serafins, agora chegou a hora de falar sobre o último ser celestial da lista, que é o arcanjo. E apesar de aparecer em alguns lugares no plural, a Bíblia ela tem o registro de um arcanjo só. E qual a diferença entre anjos e arcanjos? É uma diferença, não diria que seria pequena, mas eles são bem parecidos. Por exemplo, eles têm a aparência de homem, igual. Mas o arcanjo, ele tinha uma função de proteção. E meio que como se ele fosse um mega anjo, tipo isso. Eu não sei como descrever, mas ele era um anjo mais forte. E um anjo me parece ter um papel de liderança. Então a Bíblia menciona Gabriel em Daniel 9, quando, logo depois que Daniel passa 21 dias orando, né, e jejuando por uma resposta de Deus, e Gabriel aparece dizendo que Miguel, que seria um anjo mensageiro, né, como os outros anjos, queria entregar, estava ali tentando entregar uma mensagem para Daniel, mas Gabriel precisou intervir porque as forças do mal, das trevas, estavam tentando impedir Miguel de entregar a mensagem a Daniel. Então ele não faz exatamente esse trabalho de mensageiro, mas é como se ele fosse um facilitador para que os anjos entregassem a mensagem. Me parece que é essa a função do arcanjo. Então, o único arcanjo que aparece na Bíblia é Gabriel. E o que me faz pensar que talvez só exista um mesmo. Não sei, porque eu acho que se houvesse outros, talvez Deus usaria, né, os outros também para guerrear. Enfim, não sei.
mas ele tinha essa função mais de guerra. Mas em questão da aparência mesmo, ele tinha a aparência de um anjo, ele tem a aparência de um anjo. Eu tô falando muito no passado, porque eu tenho como referência a Bíblia. E a Bíblia foi escrita há muitos anos atrás. Enfim, milhares de anos atrás. Mas os seres celestiais são seres eternos. Então, eles foram criados, né? Diferente de Deus que não foi criado, ele sempre existiu. Eles foram criados, mas eles vivem para sempre, né? Enfim, eles são espírito. Então, o espírito não morre. E por último, eu só queria falar mais um pouquinho sobre os anjos. Porque, apesar de ter muitas menções no Novo Testamento, inclusive eu falei sobre Maria e Zacarias, pai de João Batista, eu vou falar só sobre 2 menções que me chamam a atenção. Uma delas é quando Pedro é liberto da prisão. Essa passagem sempre me gerou muita curiosidade por um motivo específico que eu vou comentar. E quando Pedro tá lá na prisão, ele é liberto, enfim, o anjo leva ele, abre as portas da prisão, leva ele pra fora da prisão. Ele acha que tá num sonho até que o anjo desaparece, ele percebe que ele tá mesmo solto e ele vai pra casa onde os crentes estavam reunidos e uma serva, Rodi, ela abre a porta e ela, né, fica animada e ela fala: Pedro tá na porta. Ela abre e fecha a porta, né? Enfim, as pessoas, né, os cristãos que estavam orando ali para que Pedro fosse liberto não acreditam nela e eles falam: talvez seja o anjo de Pedro. Isso sempre me causou um estranhamento e uma curiosidade para entender por que eles falam isso. E a verdade é que, apesar deles terem sido convertidos ao cristianismo, eles eram homens e mulheres judeus. E é que naquela época especificamente, né, antes de ter uma revelação, o cristianismo era, pelo menos em sua maioria, ele era pregado ao povo judeu. Então, tinha essa questão da tradição judaica ser muito forte entre os cristãos. E na tradição judaica existia isso, que cada pessoa ela tinha um anjo da guarda, né? Um anjo guardião ali. E até pesquisando sobre isso, eu vi que eles tinham outras conclusões, né, sobre anjos, até que tinham anjos com influências ruins e cada pessoa tinha um anjo bom, um anjo ruim, tipo aqueles desenhos animados, sabe? Então isso era parte da tradição judaica. E isso é muito doido, eles pensarem que poderia ser um anjo, o anjo da guarda de Pedro, e não o próprio Pedro. Para mim seria tão sobrenatural quanto. Inclusive, em Mateus 18:10, o próprio Jesus menciona, né, esses tais anjos, porque ele fala assim: cuidado para não desprezarem um só destes pequeninos, pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face de meu Pai Celeste. Então, o próprio Jesus, né, como um homem judeu, ele usou essa tradição para que as pessoas não menosprezassem as crianças. Então, não sei, eu não posso afirmar para você que nós temos de fato anjos guardiões, mas isso estava, né, dentro da cultura judaica da época em que Jesus viveu. E isso até na igreja primitiva era algo aceitado. E a Bíblia diz que, né, que Deus envia anjos para nos guardar e eu creio nisso. Apesar de eu não ter certeza se eu creio que existe um anjo específico que guarda a Sarah, sabe? Eu creio que realmente os seres celestiais são servos de Deus como nós somos, com funções e propósitos diferentes do nosso, né? E eles estão dispostos a viver uma vida, né? Uma vida eterna para servir ao Senhor, e isso torna eles acabam tornando parte da nossa história, porque eles estão a serviço do nosso Pai, assim como nós estamos também. E eu acho que é interessante para mim
eu sempre gostei muito dessa perspectiva sobre Isaías 6, é que os anjos, eles têm uma visão diferente do mundo que a gente vive, sabe? E isso é muito responsabilidade da proximidade que eles têm com Deus. Então, quando, né, os serafins estão adorando o Senhor, quando Isaías tem a visão dele, eles falam: Santo, 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 toda a terra está cheia da sua glória. Então, eles têm uma perspectiva completamente transformada por estarem na presença de Deus, vivendo mediante a santidade de Deus. E era uma perspectiva completamente diferente da de Isaías. Então, nesse caso, eles podem ser um exemplo para nós, né? Porque eu acho que eles têm uma revelação mais aberta, né? Sobre quem Deus é, porque eles têm uma resistência maior, né? À glória de Deus. Por isso que eles estão sempre diante de Deus. E que a gente não tem, né? Esse corpo transformado ainda. E essa é a realidade que os anjos, né, os seres celestiais vivem, né? Essa realidade de que toda a terra tá cheia da glória de Deus. Então, que a gente possa ter um pouquinho mais dessa perspectiva, até que a revelação seja completa para nós, né? Hoje nós vemos como num espelho, né? Um espelho meio sujo e que distorce um pouco, mas um dia a gente vai ver face a face. E é isso, esse é o episódio de hoje. Foi um episódio bem bacana de montar, um pouco mais trabalhoso, eu vou dizer, do que os outros episódios, mas eu gosto bastante, acho que é um tempo bem gasto preparar um roteiro assim mais elaborado. Mas é isso, até a próxima, espero que vocês tenham gostado. Eu vou começar a fazer uma coisa diferente, porque eu acho que como uma podcaster? Enfim, uma pessoa com podcast profissional, eu devo pedir para você deixar a sua avaliação no Spotify, muito importante, o seu comentário no Spotify, se você for um ouvinte muito engajado, e se você estiver vendo pelo YouTube, deixa o seu like. É muito engraçado para mim pedir isso. E também o seu comentário, caso você tenha alguma opinião sobre o que eu falei. Se você achou que eu falei alguma coisa errada, só comenta aí alguma coisa. E é isso, até a próxima. Tchau!